Olá pessoal, antes de adentrarmos ao tema proposto dessa aula, vamos relembrar o que estudamos sobre fundamentos filosóficos relacionados à disciplina de geografia. Em nossa primeira aula, nós definimos o que é filosofia. A filosofia sendo a base da concepção de mundo, com destaque aos principais filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro. Fiz até um adendo aí a Anaximandro, que constituiu aí a primeira representação gráfica de um mapa utilizado aí na Idade Média, que foram os mapas TO. Sócrates, Platão, Aristóteles, dentre outros, considerando que a filosofia antiga ocidental deixou um grande legado para nós. Já em nossa segunda aula, observamos a transição entre o período da Antiguidade para a Idade Média, onde ocorreu a mudança até mesmo do sistema econômico, que na Antiguidade o sistema era baseado na escravidão, enquanto na Idade Média predominou-se o feudalismo, representado pelo poder do clero e da nobreza. Ambos nós vimos que eram sustentados pela atividade econômica agrária, uma atividade desenvolvida dentro dos feudos pelos servos, da época. Também destacamos que o período da Idade Média ele perpassou por um longo período de tempo, compreendendo aproximadamente 1000 anos, onde teve início por volta de 470 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, e findou-se com a queda de Constantinopla em 1453, cidade que representava o poder no Império Romano do Oriente. Então, pessoal, através da filosofia, nós podemos observar as transformações políticas, sociais e econômicas decorridas na Antiguidade e Idade Média. Desta forma, devemos refletir sobre a importância dos aspectos filosóficos com o intuito de conhecer o nosso passado para analisar os fatos e reflexos do presente e promovermos um futuro melhor. Feito tais considerações, passamos a observar aspectos que marcaram a transição da Idade Média para a Idade da Modernidade. Aqui vamos destacar que a Igreja Católica perdeu o status de domínio e poder para a burguesia e os monarcas, com a Constituição dos Estados Nacionais, mas em defesa do modo de vida que a Igreja Católica desfrutava durante o período da Idade Média, ela fomentou a ocorrência de vários conflitos. A exemplo de um destes conflitos, podemos citar as Cruzadas, movimentos ocorridos entre os séculos XI e XIII, e teve o intuito de liberar a Terra Santa, a região conhecida hoje como a Palestina, onde Jesus Cristo viveu. Uma região dominada por muçulmanos. Mas afinal, quem eram os muçulmanos? Muçulmano é todo o indivíduo que pratica o Islã, uma religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos do profeta Maomé, que, segundo eles,
teria recebido revelações do arcanjo Gabriel. Conflitos como este propiciou as civilizações terem contato com outros povos, dando origem à prática comercial denominada à época como mercantilismo, influenciada pela Ásia através das rotas comerciais existentes no mar Mediterrâneo. Com isso, houve o fortalecimento do poder dos monarcas absolutistas nos estados nacionais, bem como a ocorrência do renascimento cultural, e ocorreu também neste período a Reforma Protestante, representada esta por Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele viveu entre os anos ali de 1483 e 1546. Ele discordava com veemência de algumas práticas que a Igreja Católica tinha naquela época, a qual, além de possuir grandes extensões de terras, recebia tributos feudais, vendia cargos religiosos, dentre outras práticas abomináveis. Frente às transformações ocorridas, houve fortalecimento do Estado Nacional Absolutista, o qual também passou a questionar as práticas da Igreja através dos monarcas. Afinal, os monarcas desejavam reter estes impostos cobrados pela Igreja em seu reino. Frente às realidades vivenciadas, ocorre a decadência do feudalismo, um sistema, como vimos anteriormente, que era baseado na fé, operado pelo clero e a nobreza e sustentados pela atividade econômica agrária desenvolvida pelos servos. Esse sistema implantado por séculos vê o surgimento da burguesia como uma classe dominante e modo de vida sustentado no capitalismo. Uma transição de longa data que pôs fim à Idade Média e o seu modo de vida. E inicia-se a Idade Moderna, outro período que estudaremos na sequência de nossas aulas. Outro aspecto que também devemos considerar durante nossa aula e que marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna foi o Renascimento Cultural, que representa a transformação da mentalidade dos europeus que retomaram aspectos da cultura greco-romana, da antiguidade clássica, que ora foram suprimidos pela Igreja Católica durante a Idade Média. Esse movimento ele surgiu por várias regiões da Europa, expressivamente em Florença, na Itália. Aqui, quando eu menciono a Itália, pessoal, cabe ressaltar que essa região, nesta época em que estamos estudando, era formada por 8 reinos, diferentemente do que a Itália que conhecemos nos dias atuais, tá? Com destaque às cidades de Gênova e Veneza, que haviam monopolizado as rotas marítimas pelo Mediterrâneo, promovendo desta forma significativo crescimento econômico, o que possibilitou aos burgueses patrocinar neste período diversos artistas para que estes viessem a produzir obras que retratassem a realidade vivenciada por aquele período. Obras que se fazem presente até os dias atuais. Passamos então a destacar autores que marcaram este período. Começamos então por Maquiavel. Ele viveu entre os anos de 1469 e 1527. Destacou-se por defender a ética política,
onde os atos deveriam ser úteis à comunidade e não para a satisfação de interesses egoístas. Ou seja, Maquiavel nunca foi maquiavélico, como é a nossa política atual. Ele é reconhecido como o fundador do pensamento e da ciência política, com destaque à sua obra O Príncipe. Apesar do tempo em que viveu, algumas de suas frases ainda estão presentes em nosso cotidiano, como podemos citar, abre aspas, o fim justifica os meios. Essas atitudes podem levar à conquista de um império, mas não à glória. Dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Quem nunca ouviu essas frases no nosso cotidiano? São bem conhecidas e recorrentes, não é? Outro autor que destacamos é Erasmo de Roterdã. Ele viveu entre os anos de 1466 e 1536. Foi um importante escritor da literatura, defendia o fim do domínio da Igreja sobre a educação, bem como a autonomia do saber em relação à religião. Destacando também Montaigne, que viveu entre os anos de 1533 e 1592. Para ele, o esquema educacional baseado na memorização e o uso de livros didáticos não promoviam o conhecimento. Ele entendia que o ensino livre e aleatório deveria estar atrelado a experiências práticas, onde os alunos passariam então a solucionar diversos assuntos de suma importância do cotidiano, os quais estariam ligados ao desenvolvimento humano e à moral. Aqui encontramos um debate vivenciado na atualidade, com relação ao que diz respeito à melhor forma de ensino-aprendizagem a ser utilizado. Esse autor deixou também diversas obras, das quais destacamos frases como: aquele que conhece a arte de viver consigo próprio ignora o aborrecimento. É muito mais honesto estar nu do que estar usando roupas transparentes. Outro importante autor é Shakespeare. Este viveu entre os anos de 1564 e 1616. Foi um renomado escritor que produziu obras que retratavam temas relacionados ao amor, o sentimentalismo, questões de relacionamentos humanos e sociais. Ele é considerado o maior escritor da língua inglesa e o maior influenciador dramaturgo do mundo. Shakespeare escreveu frases como: ser ou não ser, eis a questão. Quem nunca ouviu essa frase no nosso cotidiano? É bem comum. Eu mesmo já ouvi por várias vezes essa frase de Shakespeare. Com relação aos pintores desta época, também podemos destacar Michelangelo, que viveu entre os anos de 1475 e 1564. Ele foi um dos maiores representantes do Renascimento italiano, criou dezenas de grandiosas obras de arte, várias delas são consideradas patrimônios culturais da humanidade, com um valor inestimável. Entre estes pintores, destaca-se também Leonardo da Vinci. Este viveu entre os anos de 1452 e 1519.
Foi ele que magistralmente incorporou o desenvolvimento vivenciado naquela época. Sintetizou em suas obras a beleza da arte e a genialidade científica e tecnológica. Então, pessoal, o que podemos observar é que o renascimento cultural representa as transformações culturais, sociais, econômicas, políticas e principalmente transformações no âmbito religioso, onde vimos que a Igreja Católica ela esteve como instituição dominante ao longo do período da Idade Medieval. Porém, com a evolução nas estruturas medievais, renascem pensamentos da cultura greco-romana, da Antiguidade Clássica, que haviam sido extintos pelo teocentrismo, pois ao início da Idade Média, vimos nas aulas anteriores, que a Igreja ela fechou todas as escolas, sendo detentora aí do ensino de todas as matérias, de tudo que envolvia a construção do conhecimento. Tal evolução é vista através dos efeitos causados na arte, filosofia e ciência. Com base nas transformações promovidas pelo renascimento cultural, em nossa próxima aula, nós vamos analisar os contrapontos explorados por este movimento e os principais pensadores que se destacaram. Então, nós encerramos nossa terceira aula sobre fundamentos filosóficos voltados à disciplina de geografia. Notadamente, observamos a influência da filosofia em nossos dias e espero que todos tenham compreendido o tema proposto. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que em momento oportuno estarei gravando uma aula específica sobre o que não ficou bem explicado. Da mesma forma, gostando deste vídeo, deixe o seu like ou o dislike. Não se esqueça de se inscrever no canal, dando aquela força para disseminarmos o conhecimento para outras pessoas. Nos encontramos na próxima aula. Que Deus abençoe a todos.